Em 1987, firmamos um compromisso de parceria com a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, da qual fala um pouquinho o pastor Márcio Garcia, um dos fundadores da MEAP. Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Vila Jockey. Eu quero louvar a Deus por todas essas décadas de comunhão com vocês. A história começou mais ou menos no final da década de 80. Eu me lembro que era uma construção, uma trasa, uma edícula com bancos de ônibus, e nós nos reunimos ali para falar de missões, da beleza de missões, da graça de Deus se revelando a todos os povos e querendo nos usar na grande missão que é só dele. Deus, na sua missão, nos ordenou a fazer missões, e é isso que a gente estudava ali. O tempo se passou, dias, meses, eu ministrava lá com alguma frequência, outras pessoas da MEAP também, até que um dia, numa conversa com o pastor Marcos, falei: Marcos, eu queria tanto envolver a igreja um pouco mais. E ele falou assim: Márcio, faz um desafio financeiro à igreja. Falei: mas sei que ela atravessa tempos difíceis. Eu sei, mas se a igreja começar com R$50, ela se torna parceira, e daí pra frente a coisa vai ficar muito fácil. Então, em termos de parceria. E eu louvo a Deus por um líder que teve essa visão, que me deu essa dica, e eu fiz isso. Desafiei a igreja, a liderança se reuniu, conversou, passou a ser parceira da MEAP, e tanta coisa nós fizemos juntos, tantas conferências missionárias juntos, idas ao campo, envio de obreiros, um deles inclusive é um dos pastores de vocês, que foi um plantador de igreja lá com a gente, a Michele lá com a gente, fazendo um excelente trabalho no Maranhão, Piauí. Então eu louvo a Deus de todo o coração por todos esses anos, décadas de parceria tão frutífera pelo reino de Deus entre alguns dos povos menos alcançados do Brasil, os pescadores das ilhas marítimas e os ribeirinhos da janela amazônica. Obrigado, igreja. Continuem, aumentem, cresçam, transfiram a visão e a missão para as próximas gerações. Deus abençoe e guarde o coração de cada um de vocês. Em 1994, a irmã Silena, que era membro dessa igreja e trabalhava com evangelização nas escolas, foi convidada para ser missionária da APEC. Vamos ouvir a missionária Silena e um pouco mais sobre o seu trabalho. Olá, querido irmão da Igreja Batista de Vila Jockey, não é? Meu nome é Silena, sou missionária adotada por vocês há muitos anos, e hoje o pastor Alex me pediu para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que é a APEC. Tem muitas pessoas novas que não sabem o que é a APEC. Durante 7 semanas, nós tivemos um treinamento via Zoom com alguns irmãos que se dispuseram a aprender, e foi uma grande bênção para mim servir a igreja com aquilo que eu faço. Eu espero que dê resultado, que os irmãos trabalhem, que muitas crianças aí em Vila Jockey possam ser alcançadas com a mensagem de salvação. Eu gravei um outro pequeno vídeo contando um pouquinho sobre a APEC. Eu não sei mexer muito bem com essas tecnologias, mas eu tentei gravar aqui mostrando um PowerPoint, e eu espero que seja útil para os irmãos conhecer o ministério. Muito obrigado, que Deus abençoe e multiplique o seu investimento em missões, e muitas bênçãos na sua vida e da sua família. Tchau! Muito bem, o que é a APEC? A APEC é a Aliança Pro Evangelização das Crianças, não é? É uma organização missionária internacional, é uma organização missionária também interdenominacional, que nós trabalhamos com todas as igrejas que reconhecem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, e é uma organização missionária evangelística que quer alcançar as crianças sem distinção de raça, cor ou posição social. Ela foi fundada em 1937 pelo americano Jesse Overholser, que sentiu a necessidade de explicar o plano de Deus, o plano de salvação para as crianças. Ele era um menino muito bagunceiro, e ele pensou como seria fácil ter me ganhado para Cristo aos 10 anos. A visão da PEC é
evangelizar crianças, discipulá-las e integrá-las numa igreja reconhecidamente evangélica. Nossos valores são convicção de necessidade da salvação das crianças, esse é nosso ponto básico, empenho na salvação das crianças, postura interdenominacional, nós não trabalhamos com uma denominação, sustento pela fé, todos os missionários da PEC precisam ter o seu sustento, e levantar o seu sustento, e uma declaração de fé que está à disposição no site da PEC. 3 pontos básicos compõem a PEC, um triângulo. Literatura, que são materiais que nós fornecemos aos professores para que eles possam fazer um bom trabalho com as crianças, e você pode encontrar isso no site da PEC, www.apeconline.com.br. Educação, com diversos treinamentos, diversos níveis de treinamentos para a preparação de professores, porque um professor sem preparo, ele pode estragar todo o trabalho que é realizado. E também ministérios de evangelismo. Nos lares, nós recomendamos que as famílias façam seus cultos domésticos nas igrejas, instituições, acampamentos. Nós temos alguns trabalhos com crianças especiais. Isso é o que a PEC faz. Esse é o versículo-chave da PEC. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. E é isso que Ele tem nos feito caminhar durante 81 anos aqui no Brasil, que vamos completar isto hoje. Assim você pode conhecer um pouquinho o que é a PEC. A ênfase em missões despertou a igreja a orar, contribuir e ir aos campos missionários. Houve na igreja um grupo de jovens vocacionados. Uma dessas vocacionadas foi a irmã Vânia, que pode falar mais sobre isso. Olá, irmãos da Igreja Batista da Vila Jockey, graça e paz. É um prazer poder falar com vocês, mesmo que seja através de um recurso tecnológico. Para quem não me conhece, meu nome é Vânia. Eu cresci praticamente aí na igreja, conheci a Cristo aos 13 anos aí na Igreja Batista. E eu lembro que desde o momento em que eu coloquei os pés dentro da igreja até então, eu sempre ouvi a respeito de missões. A igreja sempre orou por diferentes missionários, diferentes organizações missionárias, ou pelo que acontecia ao redor do mundo. Sempre tinham as campanhas missionárias, onde eram levantados recursos e então enviados aí para diferentes partes. Então a igreja sempre esteve envolvida de maneira direta ou indireta em missões. E nós eu lembro que os adolescentes, os jovens eram incentivados a compartilhar o evangelho, seja na escola, na faculdade, onde quer que estivéssemos, éramos desafiados a compartilhar o evangelho. Então eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu me converti aos 13 anos e aos 14 eu senti que o Senhor estava me chamando para me envolver na obra missionária. Isso só aconteceu depois, aos 25 anos, quando eu me envolvi de maneira direta e integral, e onde a Igreja Batista da Vila Jockey foi quem me abraçou e me enviou para um país distante, onde assumiram a responsabilidade de orar por mim, de ofertar e manter o meu sustento durante o período em que eu estive fora. Então fez toda a diferença. Eu acredito, fiquei muito feliz em saber que a igreja está retomando o Ministério de Missões, porque eu acredito que isso é que faz toda a diferença na igreja. A igreja sempre respirou missões, eu lembro disso, essa sempre foi uma marca da Igreja Batista da Vila Jockey, uma igreja missionária. Eu acredito que também, quando nós estivermos lá no céu, nós não vamos contabilizar o número de cadeiras que compramos, ou de paredes que levantamos, de salas que construímos, ou de piso X ou Y que colocamos na igreja, mas o Senhor vai ser glorificado através das vidas que forem alcançadas pelo evangelho que foi compartilhado com essas pessoas. Atualmente, nós temos 2 missionários da Igreja Batista de Vila Jockey atuando no Nordeste brasileiro.
A missionária Michele atua no litoral do Piauí. Vamos ouvir um pouquinho sobre o trabalho dela. Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é a Michele e eu queria dar notícia para vocês do campo missionário. E com essas imagens, né? Primeiro mostrando como que ficou o nosso novo espaço depois da reforma. Tudo diferente, tudo ajeitadinho. Nós temos aqui os 2 banheiros, o espacinho de lanche, o espaço onde as crianças vão brincar, o cantinho da leitura, as salas de aprendizagem. Aqui são as crianças vendo o novo espaço, eles amaram. Aqui eles, na hora do lanche, né, sempre tem uma oração em agradecimento, sempre tem uma atividade, uma brincadeira. Aqui a aluna Yasmin mostrando o livro sem palavras, ela mostrando em massinha, e as crianças se divertindo no parquinho. Tem sido um tempo muito gostoso com as crianças, elas têm aprendido bastante, elas têm se desenvolvido bastante e dá pra ver assim o quanto elas amam conhecer Jesus. Estaremos iniciando agora também o Pontos de Rede Conectar para Transformar, que é um projeto de inclusão digital para as comunidades ribeirinhas, no qual eu estarei ministrando as aulas. Também temos os encontros com os jovens, eles têm vindo, se divertido e principalmente aprendido sobre a palavra de Deus, que é o mais importante. Por essas crianças, orando por esse projeto, orando pelos jovens, pela igreja, para que o Senhor continue se movendo nesse lugar. E é muito interessante assim que eu tenho visto o agir de Deus em pequenos detalhes, em pequenas coisas, e isso alegra muito o coração da gente, porque não é por nós, mas é pela obra perfeita do Senhor, e Ele tem feito e tem agido. E assim como disse essa última canção, não importa as coisas que aconteçam, não importa como esteja, se o medo cercar, se a tempestade vier, a certeza que nós temos é que o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está nas nossas vidas e por isso nós podemos ficar tranquilos, porque Ele vai fazer, Ele está fazendo e Ele está à frente de qualquer coisa. Então, Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor proteja a vida de vocês e fiquem com essa palavra. O Senhor Jesus é conosco e por isso nós podemos descansar. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau, meus irmãos. Agora vamos ouvir o pastor Emerson e sua esposa Carla, que atuam no sertão do Piauí. Olá, igreja, graça e paz a todos vocês. Muito bom poder estar aqui falando com vocês. Eu estou aqui com a Carla. Olá, nós estamos aqui na comunidade Quixadá, aqui na cidade de Betânia, né? A área rural da cidade de Betânia, aqui no Piauí, que tem cerca de 7.000 habitantes. Nós estamos aqui nessa região, como vocês podem ver aqui ao fundo, né, uma região um pouco montanhosa, mas que está bem verde devido à chuva que deu nos últimos meses. O sertão fica limpo após a chuva e nós estamos aqui nessa região onde vocês podem ver aqui algumas casas, né, que nós costumamos trabalhar, fazer visita para algumas famílias, e aqui nós estamos na divisa praticamente entre Pernambuco e Piauí, né? Então vocês podem ver, essa é um pouco da região. Aqui venta muito, vocês vão perceber aí na filmagem, né, que está ventando bastante aqui, venta bastante nessa região, aqui na divisa, e aqui tem cerca de 30 famílias mais ou menos nessa região, nas comunidades aqui do lado, 30 a 40 famílias, como vocês podem ver aí na filmagem. E aqui tem sido o local que nós temos trabalhado, né, nesse nosso primeiro ano de casado, e tem sido uma bênção para nós, né? Então nós gostaríamos que vocês continuassem orando pelo nosso trabalho aqui, né? Vocês já têm nos apoiado, eu sei que a igreja tem orado, mas que vocês possam continuar orando para que Deus nos dê sabedoria, né, de como conduzir nosso trabalho aqui, a visita, o auxílio às pessoas, o discipulado, né, e todos os desafios que nós temos aqui, né? Nós acompanhamos alguns casais, algumas famílias, né? Estamos com um desafio esse ano de auxiliá-los, né, regularizar a questão do casamento civil, né, preparando assim eles para também o batismo, né, e assim continuando o nosso trabalho aqui na seara do Senhor.
né, amor? Nós contamos com a oração de vocês. Obrigado por ter nos apoiado. Continuem segurando as cordas e nós estamos aqui anunciando o reino do Senhor no sertão. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe a todos. Um abraço nosso do sertão. Para todos vocês, sintam-se abraçados por nós. Ao longo desses últimos anos, a nossa igreja também contribuiu com a missão Portas Abertas, que apoia cristãos perseguidos. É uma organização internacional. Nós temos na nossa igreja o porta-voz, o irmão Rafael Santos, que nos informa sobre a missão Portas Abertas e também nos orienta a orar e contribuir com essa missão cada vez mais.